Eu sou a professora Patrícia Ruino, você está em uma aula de língua portuguesa. Eu sou a Sheila, página 37, ela vai ler do poema de José, o qual diz: sempre ceder, sem ceder, preferir, preferir, sempre sumir, sem presumir, sempre, sem prever. A questão é saber o que teria chamado a sua atenção neste poema. A resposta deve ser que a distribuição das palavras, escolha de palavras foneticamente semelhantes, foi usar chamar sua atenção. Foneticamente ou fonológico quer dizer uma semelhança de som. A questão 2 é de que você assinale alternativas verdadeiras, né? Que você assinasse essas vidas. As respostas A e B. Quando a A diz que a repetição para um dos pares de versos em que ao sempre sucede o sem, cada qual antecipando uma forma verbal, de primeiro com advérbio sempre, se chega ao verso posterior desse vocábulo adverbial, assim, a letra B, que diz que a manutenção de versos com estruturas semelhantes garante ritmo, carisma, criando uma espécie de prioridade. A questão 3 pede que você verifique o sentido do advérbio sempre. O sentido é o sentido de repetição. Questão 4, você deve conferir o sentido da preposição sem. O sentido de exceção de uma clause. Peço que você analise os verbos ceder, preceder, preferir, sumir, presumir e prever. A letra A, se todos esses assuntos são formados por prefixação. Vamos relembrar? Prefixação é um processo de formação de palavras onde você pega o radical da palavra e você vai ser um prefixo, algo antes desse radical para formar uma nova palavra. O exemplo é a palavra ver, que receber o prefixo re, uma nova palavra. Observando o conjunto verbal, você deve dizer que não. Os verbos colocados no poema escolhidos pelo autor não são formados por prefixação. Na verdade, o par formado por prefixação é o par e os outros não são formados assim, porque têm origens diferentes. Já na letra, ele é a relação entre a forma e o conteúdo. Busca saber qual a relação entre a forma e o conteúdo sentidos. De imagens, na leitura de cartazes, enfim, na leitura de textos, é preciso considerar forma e conteúdo, aquilo que se diz e como que ele ocupou o espaço, como é que ele foi distribuído, porque também produz significado. Os poemas sabem se preocupar não somente com ritmo, não somente com cadência, não somente com as rimas, com a escolha das palavras, agora também com a forma que eles vão ser distribuídos do texto, tá bom? Nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso, de escrita específico, mas com isso. Então, para a leitura desses temas, dará forma e conteúdo. Na página 39, vocês vão encontrar dois quadros. Um quadro do Velázquez e um quadro do Picasso. Vocês devem perceber que o quadro de Picasso se relaciona com o quadro de Velázquez. Claro que se você é um leitor que conhece o quadro As Meninas, você vai conseguir ler com muito mais completude a obra. Isso é fato. E se você não conhecia a obra As Meninas, pode faltar a você elementos necessários para uma interpretação completa. Para interpretar uma obra, um quadro, um livro, é preciso estabelecer algumas estratégias. A primeira delas pode ser a predição, também chamada de antecipação, onde o leitor ele vai antecipar
algumas relações. Depois ele pode confirmar o que ele antecipou ou rejeitar aquilo que ele teria antecipado. É um início de interpretação. A segunda parte é avaliar e analisar a representação visual ou a estrutura do texto, como palavras, destaques, imagens, marcas que os autores deixam em suas obras para poder aí orientar a leitura, né, para poder orientar os seus leitores. Uma terceira estratégia é a estratégia de resumo, onde o leitor é desafiado a separar os tópicos principais dos tópicos secundários. E uma outra sugestão para a interpretação de textos são os questionamentos. Se questionar de quando é a obra, quem fez, quais as influências, por que teria feito. Todas essas perguntas e outras também podem colaborar para uma boa leitura da obra. São estratégias para a interpretação textual. Na página 41, temos um fragmento de um texto muito famoso. O texto é de Machado de Assis, a obra é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele diz: algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar, comum, seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, para quem a sepultura, que não tem mármore, não tem caixão, tem apenas a terra, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante, mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, na abertura, mas no cabo, no fim. Diferença radical entre este livro, Memórias Póstumas, e o Pentateuco, livro bíblico. Bom, antes de eu partir para as questões, vocês devem ter percebido que eu já fui fazendo os ajustes na leitura. E esse livro, Quem é Moisés? Depois a confirmação. Moisés aí é um personagem bíblico, confirmando aí a ideia do Pentateuco ser relacionado também à escrita bíblica, tá bom? Então, veja que para a completa leitura eu fui usando estratégias. Como eu já conheço a obra de Machado de Assis, tudo já vai fazendo sentido. Por quê? Porque eu já fiz uma análise, eu já analisei toda a representação. Mas para um leitor primário, com certeza ele vai precisar buscar informações complementares. Qual é o assunto desse trecho? O assunto é como iniciar o livro. A letra B propõe que você releia a frase. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferentes métodos. O inciso 1 diz: a que se refere o narrador desse trecho? Ao modo de contar histórias. A maioria das pessoas começam pelo nascimento e ele não quer isso. Inciso 2. Releia o trecho sublinhado e assinale as palavras que podem substituir suposto sem alterar o sentido. Os gabaritos são ainda que e mesmo que. A palavra portanto tem valor conclusivo e a palavra porque, junto e sem acento, tem valor explicativo. Não há dentro do fragmento nem a intenção de concluir, nem a intenção de explicar. O que há, na verdade, é a intenção de promover uma concessão que já é a resposta do inciso 3. A concessão, ela estabelece uma relação de contrariedade. O que é que se espera de um escrito tradicional? Que o autor comece pelo seu nascimento. Mas o que aconteceu com Brás Cubas? Ele começou pela sua morte. Há uma ideia de concessão, há uma ideia de que esperava-se um fato, mas veio outro, certo? Existem algumas palavras que fazem isso na língua portuguesa, como o ainda que, o mesmo que, o embora também, que é muito usado para fazer concessão nas orações subordinadas adverbiais. Já no inciso 4, ele diz: o que esse sentido faz pressupor em relação ao método a ser adotado por ele, que o método comum, começar pelo nascimento, não vai ser adotado pelo narrador do texto. A letra C diz: quais diferenças você pode inferir das expressões autor defunto e defunto autor? Um autor defunto, primeiro ele é autor, depois ele morreu.
O autor aí é o substantivo, o defunto passa a ser o adjetivo. Na segunda frase, defunto autor, o que eu tenho agora é uma pessoa que primeiro foi defunto e depois ela se torna autor. Agora, defunto é o substantivo e autor passa a ser um adjetivo que caracteriza esse defunto. Olha a diferença de interpretação pela localização do adjetivo. Já a letra D propõe que você releia a frase final e responda o que pode inferir das referências feitas a Moisés e ao Pentateuco. Na verdade, há ali uma comparação entre as memórias de Brás Cubas e as de Moisés lá no Pentateuco. O narrador deixa evidente a grande importância que atribui a esse texto, que seria aí o texto bíblico. Não são apenas os textos verbais que devem ser lidos a partir de estratégias de leitura. Textos não verbais também requerem a nossa atenção, como estes que vocês estão vendo, onde nós temos placas e sinais de trânsito, nos quais observamos detalhes. E esses detalhes, essas marcas, elas nos ajudam a interpretar o que eles querem dizer. Uma pessoa que não tem essas informações, ela não consegue fazer a leitura total ou completa dessas imagens. Inclusive, pode não fazer sentido algum se ela não entende essas formas comunicativas, tá? Abaixo nós temos um cartoon e quem gosta dos Beatles já deve ter reconhecido a intertextualidade. Aqui nós temos os Rubik's, né, que são cubos que foram muito famosos e foram usados para representar os componentes da banda. Aqui há uma relação de intertextualidade, assim como os cubos são famosos, os Beatles também foram, e o autor buscou fazer essa relação de sentido com esta foto aqui, tá? Desta banda tão famosa. Neste outro texto, da questão 8, nós temos apenas a linguagem não verbal. Um texto não verbal, ele não é menor que um texto verbal. Ele requer apenas que você seja atento. Ele também pode passar significados diversos, inclusive fazer críticas bem profundas e bem intensas. Olhe este texto simples, por exemplo. O que indica a posição do planeta Terra nessa representação? É uma posição de perigo. Observe a imagem. Já na letra B, pergunta quem é o vilão. O vilão é o ser humano, o vilão é a humanidade, aqui mostrada por uma pessoa que segura uma motosserra, tá? Já na letra C, ele quer saber qual reflexão esse cartão proporciona. Aí sim, gente, minha parte da intensidade. A reflexão de que nós, seres humanos, agredimos o planeta, sustentabilidade, de florestabilidade, não preservamos o planeta. Na questão 9, nós temos uma foto do João Roberto Ripper. O gabarito dessa questão é a letra B, que diz que essa foto aí, ela trata de uma cena cotidiana que documenta personagens anônimos da história e que é passível de significações. Então, nós percebemos que textos verbais têm muito significado, o texto não verbal tem muito significado, as intertextualidades são muito importantes, as fotografias também, elas podem transmitir informações, elas precisam ser interpretadas também. E aqui estamos nós diante de uma questão do Enem, tá? O artista é Pavel Kunskienko, ele nasceu em 1976 e esta aqui é uma das ilustrações desse carinha, né? Aqui você vê, gente, que está exposto para vocês um quadro no qual estão duas crianças, uma brinca com o carro e a outra trabalha com o carro. Né? Você percebe que esse autor ele faz muitas críticas nesse sentido, tem outras obras dele na internet que eu gosto bastante. Aqui são algumas dessas obras, né? Aqui está em colorido aquele quadro que foi usado no Enem. Esse quadro aqui é um quadro que me chama muita atenção. Você vê aqui que as crianças brincando com cubos e faz o nome Apple, né, o nome maçã, mas a outra criança, em uma outra condição, ela tira um pedaço do cubo como se ela fosse realmente comer, né, a maçã. Nesta outra imagem, a gente vê as crianças brincando já de lavar
os carros, né? Então, a gente percebe o quanto ele traz essas relações, assim, de desigualdade social, né? Aqui também é uma imagem que chama bastante atenção, né? A arma aqui deste soldado é o Facebook, né? Essa aqui, gente, eu acho que vocês também vão significar ela, né? Aqui nós temos os vários microfones da mídia e aqui o que sai desses microfones, né? Então, são as críticas desse autor que ele consegue fazer através das artes plásticas e muitas vezes ele não precisa de um texto verbal, né? O texto não verbal é suficiente para trazer as críticas, como vocês podem perceber, tá bom? Bom, agora vamos entender o que é um texto verbo visual. Gente, verbo, palavra, visual, imagem, tá bom? Um conceito recente aplicado aos textos é de multimodalidade. Disse que um texto é multimodal quando o enunciador, aquele que escreve, aquele que pinta, aquele que o produz, utiliza alguns recursos para ampliar os sentidos de um texto. Quais recursos são esses que se constituem em marcas de multimodalidade? Pode ser uma imagem, uma entonação diferente, um gesto, um destaque, pode ser o negrito, o itálico, até as aspas, dado a uma palavra, expressão ou frase, entre vários outros. Podem ser utilizados em poesias, em anúncios, em HQs, tá? em textos que circulam na internet, tá? Aqui, por exemplo, nós temos um texto onde nós encontramos linguagem verbal e não verbal. Aí ele fala de shopping e as falas são: lembre-se, nesse shopping é proibido deixar entrar aqueles tipos de pessoas. Quais tipos? Os parecidos com a gente? Então, você já percebeu a crítica. Eu tenho uma mistura da linguagem verbal com a não verbal e é um texto multimodal. Como que você sabe disso? Veja que o formato da palavra shopping, a escolha aqui do tipo de letra, é diferente da letra que estão nos balões. A própria existência dos balões, né, o fato de ele ter dado uma cor diferente aqui na frente desses personagens e lá atrás ele ter dado um outro destaque também, mostra aí que se trata de um texto que é multimodal, tá? No cartoon há uma alusão aos rolezinhos, manifestação em que os jovens, em geral oriundos de periferias, formam grandes grupos para circular dentro dos shoppings. Com base no diálogo entre os guardas e os elementos visuais que compõem o cartoon, é possível inferir uma crítica do cartunista baseada no seguinte fato: de os guardas pertencerem à mesma classe social dos jovens.